Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta quarta-feira abençoada, hoje, dia 13 de agosto do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2025. Desejando a você, do fundo do meu coração, muita paz, muita saúde, que você hoje possa batalhar, vencer as suas lutas, isso é importante. Quantas lutas físicas, quantas lutas espirituais, quantas lutas financeiras, quantas lutas pela saúde, meu povo. As pessoas estão cada vez mais se sentindo com o tempo cada vez mais cobradas e cheias de preocupações. Precisamos também amenizar, precisamos também desarmar o espírito e deixar as coisas fluir com mais calma, com mais tranquilidade. E principalmente entregando o nosso dia na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Por isso eu digo a você que nesse dia de quarta-feira, hoje, não nos estressamos, não entramos em depressão, com ansiedade, porque quando nós levamos o dia com mais suavidade, as coisas acontecem com mais tranquilidade. E o evangelho de hoje, nesse dia 13, é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, Jesus vem trazer para nós um modo de convivência, um modo de apaziguar as coisas e um modo de perdoar. Não devemos tratar nosso semelhante, nosso irmão, com desrespeito, com insultos, principalmente em público. Quando nós chamamos qualquer um de nossos irmãos e irmãs para resolver uma pendenga, para resolver uma questão, para resolver alguma coisa mal colocada, devemos chamar em particular, devemos conversar só nós dois. E se assim não funcionar, nós devemos chamar outras pessoas, claro, pessoas de bem, pessoas que tenham caráter, que tenham responsabilidade, para assim nos auxiliar nessa resolução. Mas o que o Evangelho traz para nós hoje é o quê? A questão do perdão. Quando nós formos ofendidos, ou quando nós também ofendemos alguém, precisamos sempre nos arrepender e pedir perdão. E assim também, como as pessoas vierem nos pedir desculpas, perdão, devemos também agir com perdão para com elas. Porque a palavra de Deus diz, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E precisamos entender isso. Se eu não perdoei, se eu não pedi perdão, como vou chegar diante de Deus e pedir perdão pelos meus pecados?
Como vou ser perdoado por Deus se eu não perdoei ninguém aqui na terra? Uma coisa é você dizer que ama a Deus, que nós não vimos face a face ainda, mas odeia seu irmão que nós vemos todo dia. Odiar o irmão é quando você guarda rancor, guarda mágoa, guarda intriga, deseja o mal do próximo, vive praguejando, vive desejando coisas ruins para o próximo. Devemos sim impor nosso respeito, devemos ser respeitados e respeitar o próximo. Devemos sim agir com justiça, que cada um pague pelos seus erros, cada um pague por os seus atos, porque quando agimos sem pensar, também devemos assim assumir as consequências. Mas diante de Deus é diferente. Diante de Deus devemos agir com misericórdia, com compaixão e com perdão. E o Evangelho diz aqui: tudo que é ligades na terra será ligado no céu, e tudo que é desligades na terra será desligado no céu. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos aqui na terra pegando qualquer coisa, explodindo por qualquer coisa, estamos nos revoltando, estamos criando confusão, estamos levando tudo a ferro e fogo, também Deus vai agir com justiça e vai olhar os nossos pecados, todos a miúde. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos como as crianças, simples, que logo esquece as confusões, que logo esquece as ofensas. Precisamos viver leve, perdoando, para também ser perdoado. E o Evangelho continua dizendo: de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserdes pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante estarmos sempre em comunidade, como é importante estarmos sempre frequentando a missa e rezando em comunidade. Quantas orações, quantos pedidos na Santa Missa, ao pé do sacrário. E a palavra de Deus diz: se vocês estiverem reunidos e pedirem com fé, com destemor, vocês serão atendidos. Mas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, preferimos tirar nosso tempo para outras coisas, para o mundo. Já dedicamos muito tempo para o mundo. Temos também que ter tempo para Deus. Porque só Ele pode nos auxiliar, só Ele pode realmente nos dar salvação. E o Evangelho de hoje termina dizendo assim: em meu nome eu estou aqui no meio deles. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos rezando, seja na sua igreja doméstica, seja com sua esposa, com seu esposo no quarto, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Por isso que também que é importante a oração em família. Por isso também que é importante nós estarmos sempre com as portas da nossa casa abertas para Cristo. E como é que nós abrimos a porta para Cristo em nossa casa? É a esposa que perdoa o marido, é o marido que perdoa a esposa depois das confusões, das desavenças, dos mal entendidos. É o filho que pede perdão. É o pai e a mãe que perdoam o filho. Assim, nós estamos abrindo as portas da nossa igreja doméstica para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico triste quando eu vejo tantas famílias destruídas, famílias sem nenhuma estrutura. Pais para um lado, filhos para outro, ninguém sabe da vida de ninguém. E isso, filhos adolescentes, de menores, a gente vê muito aqui na minha cidade. A juventude se envolvendo em coisas erradas. Falta a estrutura familiar. E no Evangelho de hoje, o evangelista fala para nós hoje o que Jesus disse, né? Se ele não te ouvir, tu vai pedir perdão a alguém, mas ele não quer conversa contigo, chama alguém da igreja, chama um padre, um bispo, um missionário, alguém que você confia da família. Se mesmo assim não resolver,
leva a questão para dentro da igreja, para o padre, para o bispo. E se mesmo assim ele não quiser, ele precisa ainda de conversão, precisa se arrepender e aprender a perdoar. E Jesus diz que ele seja tratado como um pecador público. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que quando perguntaram a Jesus, quantas vezes deve perdoar, mestre? 7 vezes? E ele disse o quê? Não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque não se engane, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos vivendo amargurados, raivosos, desejando o mal ao próximo, quem está sofrendo somos nós mesmos. O outro está lá, comendo, bebendo, dançando, farreando, rezando, orando com sua esposa, com seus filhos, e você está ali remoendo, cheio de mágoa, porque ainda não perdoou, porque ainda não esqueceu aquela palavra atravessada, né? E muitas vezes ainda acontece com a gente, de a gente ficar com raiva do ouvir dizer. Ouvi dizer que ele disse isso comigo. Ouvi dizer que ela falou isso de mim. Sabemos nem se é verdade. E já estamos com raiva. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos apoiar no Evangelho e acreditar sempre em Cristo. Porque ele nunca mentiu, ele não mente. Porque ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quiser ir ao Pai, tem que ser através de mim. Compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos. Peço a você que deixe seu joinha. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe grandemente.